Olá, amigos da TV Câmara, muito boa noite. Estamos iniciando a partir desse instante o nosso programa Fala Vereador. Obrigado pela sua companhia, o senhor e a senhora que está conosco, nos dá sempre o prazer desta companhia. Muito obrigado. Hoje, conosco, repórter cinematográfico Bruce, na produção nosso querido Abelardo, edição de Samuel Moreira e sonorização do Richard Maus, que já apostou no Senegal e ganhou um bolão aí, hein? Tá certo? Beleza. Ele e a Elis aí, tu viu essa, Bruce? Todos aí, ele e a Elis assambarcaram com bolão, tá certo. Obrigado a todos vocês que nos ajudam, nossos colegas, a chegar no recesso de cada lar itajaiense com a nossa programação da TV Câmara. No programa de hoje, prazer muito grande receber aqui nos estúdios vereador Nicolas Reis Moraes dos Santos, do PSB, ao qual eu digo boa noite, muito obrigado pela sua visita. Bom demais tê-lo aqui para conversar sobre o seu trabalho parlamentar e tantos outros assuntos aqui de interesse da nossa coletividade. Boa noite, vereador. Seja bem-vindo. Boa noite, Carlos Antônio, todos os telespectadores da TV Câmara. Sempre um prazer enorme estar conversando aqui um pouquinho com vocês. Nós conversamos antes aqui, o que o senhor achou aí? O pessoal acertou o bolão apostando no Senegal aí, tá bonita a coisa aí. O futebol africano vem se desenvolvendo e conquistando. Essa é mais uma prova disso. O senhor, não sei se o senhor sente o mesmo que eu e outras pessoas, claro. Em outras Copas do Mundo, o Brasil estava forrado de verde e amarelo, então essa Copa já não é bem assim. Por exemplo, os carros pelas cidades eram cheios de bandeiras, ruas enfeitadas e tal. Esse ano a coisa está mais difícil, hein, vereador? O senhor tem percebido isso? Eu acho que a gente tem que lutar pelo Brasil dentro e fora do campo. E me parece que as pessoas estão confundindo um pouquinho isso. Elas querem lutar pelo Brasil fora do campo, tem toda a razão, porque nós temos que lutar pelo Brasil fora do campo, mas isso não significa que a gente tenha que deixar de lado a paixão pelo futebol. Lógico que não gosta de futebol não precisa e nunca precisou pintar a rua, pintar carro. Perfeito. Mas quem gosta de futebol pode continuar gostando de futebol. Eu acho que isso não tem nada a ver com as questões políticas, essas devem ser debatidas noutra arena. Além de parlamentar, o senhor é um adepto também de duas situações que o brasileiro gosta muito, que é o futebol e o rock. É verdade isso? É verdade. Infelizmente, o brasileiro não gosta muito de rock, a gente é meio discriminado nessa questão. Mas a música em geral, o brasileiro é muito musical e eu gosto de música. E muito de futebol também. Não jogo nada, tá, Carlos? Mas gosta do futebolzinho. Faz parte. Futebolzinho de final de semana, daquelas quartas-feiras à noite, é importante, é bom. Bem, nós tivemos ciência de que o senhor esteve em viagem, empreendeu viagem, olha só, à Suíça, alguns dias atrás. Quais os objetivos da sua viagem, vereador? Carlos Antônio, eu tive a oportunidade de me inscrever primeiro e depois de ser aprovado no processo seletivo da Fundação Lehman, em parceria com a RAPS, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. São duas instituições, duas fundações que atuam no Brasil inteiro, mas que têm sede em São Paulo, e que fizeram um programa para 20 líderes públicos. A ideia deles era capacitar políticos que já têm um mandato ou que não têm um mandato, mas que de alguma maneira pretendem nos próximos anos participar de eleições, influenciar o processo político nacional. Foram 1.170 inscritos e para 20 vagas, e eu tive a oportunidade de estar entre esses 20. Então, a partir desse momento, eu ganhei uma bolsa de estudo, participei de 3 módulos em São Paulo, que abarcaram temas como segurança pública, saúde, educação, mudanças climáticas, um conteúdo teórico muito denso, mas também atividades práticas de visitas de campo e de conhecer estruturas no país. Foi muito legal. E aí hoje, a partir desse processo, eu me tornei um membro da Fundação Lehman, como eu já era da RAPS, né? E aí a Fundação Lehman fez um outro processo seletivo, dessa vez interno, disponibilizando também 20 vagas para todos os seus quadros para participar de um workshop sobre educação e segurança pública dentro da Universidade de Zurique, na Suíça. E aí eu tive a oportunidade também, a felicidade, na verdade, de passar nesse processo seletivo e ser um dos 20 selecionados. Então eu gosto de falar isso no início para deixar claro para as pessoas que não tem R$1 de recurso público nessa minha viagem.
ela foi toda custeada pela Fundação Lehman e pela Universidade de Zurique. E aí lá, Carlo Antônio, foi uma experiência indescritível, mas ao mesmo tempo gigantesca. Nós tivemos também a mesma coisa, né, um conteúdo teórico denso, sobretudo nas questões de primeira infância e combate ao uso de drogas, sob uma perspectiva não de segurança pública, mas de saúde pública. E aí, além das aulas que nós tivemos, dos painéis com professores de dentro da Universidade de Zurique, nós também tivemos a oportunidade de conhecer um pouco melhor tanto do sistema político deles, quanto de alguns órgãos de saúde pública local. Tivemos painel com o chefe de polícia, por exemplo, de lá. Enfim, foi uma experiência muito rica, muito legal, que eu compartilhei com outros 19 brasileiros do país inteiro, né? E, portanto, cada um com suas atuações em diferentes áreas, né? Claro. E isso em si já foi muito legal, porque há uma troca de experiências nisso que é natural e que foi constante durante essa semana lá. Enfim, foi uma experiência muito rica e eu trouxe muita ideia bacana para a gente tentar implementar aqui. Essa situação de segurança, falando a grosso modo, algo de lá se assemelha a nós aqui, vereador, ou estamos muito aquém? Não, muito aquém, né? Para te ter uma ideia, lá tem gente que defende o desarmamento porque a incidência de suicídios lá se dá muito por arma de fogo. Então, na verdade, a violência com revólver lá é o suicídio. É o suicídio. Não é o roubo, não é Sim, o homicídio, sim. não é o latrocínio. Os índices de criminalidade deles são baixíssimos, né? Incomparáveis aos nossos. Aliás, os indicadores deles de políticas sociais são elevadíssimos, o IDH é elevadíssimo e tem muito pouco problema de segurança pública. Agora, há um problema com droga, sim. Quem é mais velho vai lembrar que no final da década de 80, eles foram o primeiro país que criaram praça para que os usuários pudessem usar droga livremente na rua. Eles se arrependem profundamente disso, eles consideram aquilo uma experiência Não foi um projeto ruim, não aprovado, foi legal. não. Mas hoje eles têm casas específicas para isso. Então o usuário pode usar droga dentro dessas casas, mas ele usa com acompanhamento psicológico, de psiquiatra, tudo. E se ele se dispõe a largar a droga, aí o Estado vem fortemente no sentido de incentivar ele de ajudá-lo. Então, assim, isso tem diminuído muito. A participação do Estado presente. Presente. Eles dão liberdade para o sujeito. Quer usar droga, tudo bem, use. Nós, inclusive, vamos assisti-lo. A política de redução de danos. Com isso, Claro. Eles evitam overdose, transmissão de hepatite, de AIDS, de sífilis, uma série de doenças que eram comuns e que eles conseguiram reduzir praticamente a zero, mas com o viés de fazer com que o sujeito largue o vício. Então, se ele disser, não, eu quero me tratar, aí o Estado vem pesado e investe na recuperação daquele usuário. Uma experiência muito legal de um povo que está anos-luz na nossa frente, inclusive em civilidade, em respeitar liberdades, essa coisa toda. Vereador, nós vamos a um rápido intervalo. Na sequência, no segundo bloco, nós vamos entrar um pouquinho no seu trabalho parlamentar, falando sobre projetos PLO 09, que institui a disponibilização física ou virtual do valor global do Imposto Predial Territorial Urbano, que é o IPTU nos carnês a cada exercício. O senhor pode falar sobre essa situação para a gente? Claro. Um instante só. Ao senhor e à senhora, muito obrigado pela companhia aqui no programa Fala Vereador de hoje, com a presença do vereador Nicolas Reis Moraes dos Santos, do PSB. A gente já volta. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação, ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador. Na edição de hoje, vereador Nicolas Reis Moraes dos Santos, do PSB. Vereador,
PLO 9/2018. O senhor pode nos detalhar alguma coisa? Claro. Diz respeito ao IPTU. Claro. Carlos Antônio, ano passado a cidade viveu uma discussão intensa que envolveu, acho que quase que 100% dos setores da sociedade. Foram vários dias, né? Vários dias, e isso acabou aqui na Câmara com a discussão do aumento do IPTU. E aí nós nós contávamos a nossa versão, aquilo que nós consideramos a verdade, o governo contava aquilo que considerava a verdade deles, e a população ficou no meio sem muito saber quem é que era o dono da verdade. Na prática, as pessoas receberam 15% de aumento nos carnês de IPTU, todos, do pobre ao rico, 15% de 2017 para 2018. Só que isso na prática, só que no papel o aumento foi muito maior do que 15% na maioria dos casos. É que o 15% foi o limitador que se criou, então num ano vai ser 15%, no outro vai ser 15%, no outro vai ser 15%. Mas quem vai, por exemplo, recolher o ITBI, ou se alguém faleceu na família, tem que recolher o ITCMD, que é o imposto que incide sobre a morte para receber herança, ou por alguma razão precisa da avaliação do imóvel, chega na prefeitura e se assusta, porque o valor do seu imóvel está lá em cima. O que esse projeto diz? Que no carnê do IPTU tem que estar o valor global do valor do IPTU dele, e não esse 15% que é o limitador, tem que estar o valor global. Por quê? Para que ele saiba o quanto que ele vai pagar daqui 4, 5, 6 anos, quando o limitador atingir o 100% e, portanto, ele tiver que pagar o IPTU cheio. A ideia é que se dê transparência, que o contribuinte possa, com o carnê de IPTU na mão, saber em quanto a prefeitura avalia o seu imóvel e quanto ela cobra efetivamente de IPTU. Essa é a ideia do projeto. Nós temos também um outro projeto que chama muito a atenção, vereador, é o de número 14, que institui, na verdade, o envio mensal dos dados estatísticos da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Transporte Coletivo, Segurança, enfim, aqui para a Câmara de Vereadores. O que o senhor quer com isso? Carlos Antônio, primeiro dizer que o Brasil tem vários mitos na administração pública, né? Um deles é que o SUS não funciona. E, na verdade, nós temos um sistema único extremamente complexo e que, se nós formos compararmos com outros sistemas de saúde do mundo, nós estamos bastante avançados. É claro que é difícil dizer isso para alguém que precisa ir às 5 horas da manhã tirar uma ficha para ser atendido por um médico, né? Ou alguém que está esperando algum tempo por uma ressonância magnética ou um procedimento cirúrgico. Eu sei que não é o melhor do mundo, né? E isso que nós aqui ainda esperamos 6 meses, 1 ano e tal, vai lá para o Acre, lá para atravessar um rio durante 6 dias de barco, para depois mais um ônibus de 2 dias para chegar no postinho de saúde. Exatamente. Agora, nas questões de protocolos epidemiológicos, nesse aspecto a gente está quase que igual os países mais desenvolvidos do mundo. Então, hoje, as secretarias de saúde, não só a de Itajaí, as secretarias geral, elas detêm essas estatísticas, elas contêm essas estatísticas, o que facilita a vida delas para poder propor políticas, né? Então, assim, o que a gente quer? Que a Secretaria possa nos disponibilizar esses números no tempo deles, não precisa ser, né? Se a estatística sai no dia 30, no dia 1º do outro mês, se sai no dia 20, no dia 22, não precisa ser uma coisa em tempo real. Mas que nós aqui na Câmara possamos ter também esses dados para que a gente possa exatamente direcionar o nosso trabalho legislativo com base em ciência, assim como eles fazem lá, que a gente possa fazer também a fiscalização e a crítica com base naquilo que existe. Então, assim, tem dados que são públicos, por exemplo, da mortalidade infantil. Eu vou lá no Sistema Único de Mortalidade Infantil, não é único, no sistema do site da Secretaria Estadual, e eu sei quantas crianças morreram por cada 1.000 nascimentos aqui em Itajaí em determinado período. Consigo o neonatal, consigo até 1 ano, enfim. Mas tem números que não estão disponibilizados na internet e que eram importantes da gente saber também. Quantos casos de dengue, por exemplo, tiveram no mês de janeiro em Itajaí? Em 2017, 2016, 2015. É importante para mim saber isso, para eu saber se está numa crescente, se está numa decrescente, se é preciso que eu seja mais incisivo em relação à Secretaria de Saúde, com relação à dengue, por exemplo, ou se eu preciso mais me preocupar com outro tipo de epidemia que recorrentemente vem à cidade. É só no sentido da gente poder ter esses dados tabulados. A mesma coisa com a segurança.
Esse projeto fala especificamente da saúde, porque certamente de todas as áreas, a saúde é quem mais tem esses indicadores já à sua disposição, devidamente tabulados, com um know-how, uma expertise já consolidada ao longo dos anos, e que eles vêm, portanto, com muita precisão para a gente, né? Claro que se a gente conseguir isso da segurança, da educação, melhor ainda mais. O meu sonho, Carlos Antônio, eu dizia isso quando fui candidato a presidente da Câmara aqui, né? Era criar, inclusive aqui na Câmara, uma grande central de inteligência, onde nós pudéssemos ter todos esses dados em tempo real, num telão, à disposição de todos os vereadores, para quando eles quisessem saber quantos homicídios teve em Itajaí no mês tal, eles puderem ter essa estatística aqui em tempo real. Isso custa barato pra caramba, basta... Isso pautaria, inclusive, o trabalho do vereador. Lógico, deve pautar, porque a gente precisa se pautar em ciência. Não adianta eu achar que tem criminalidade, eu sei que eu não sei nem quais são os números, as estatísticas de furto, de roubo daquela região, ou se aquela região é mais do que aquela. É fundamental que o político tenha esses números para que ele possa tomar as decisões e promover, no nosso caso, enquanto parlamentares, a fiscalização e a proposição dos nossos requerimentos, dos nossos projetos de lei. Enfim, eu fico insistindo, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Obviamente tem uma arma aqui que são os requerimentos, a solicitação, os pedidos de informação e tal, mas que nem sempre chegam a tempo e de forma completa. E muitas vezes não baseados em ciência, né? Por exemplo, vou citar um exemplo, não quero apontar crítica para ninguém, eu faço isso também. Mas eu vou fazer um requerimento para o policiamento no bairro São João. De repente eu estou fazendo esse requerimento porque um eleitor meu me ligou e pediu, Nicolas, teve um problema aqui, a polícia não passa, não sei o quê. Aí eu faço o requerimento, o policial me atende, desloca uma viatura lá para o bairro São João, mas na verdade, na estatística da Polícia Militar, a violência é muito maior no Cidade Nova do que no São João, e na verdade eu estou descobrindo aquele lá para cobrir esse aqui. Eu só estou usando um exemplo hipotético, sim, evidentemente, claro, mas para dizer o quanto é fundamental que a nossa atuação se paute também em estatística. Nós precisamos combater aquilo que é de fato um fenômeno demonstrado pela ciência, e não aquilo que a gente acha ou porque alguém falou, né? E aqui ainda na Câmara a gente ainda trabalha muito com essa coisa do contato com o eleitor, só, o que é importante, mas sozinho ele talvez não responda à expectativa geral da sociedade. Um outro assunto que chamou muita atenção, e o senhor foi um ferrenho crítico, não ao projeto em si, mas a forma como se deu o processo, como está se dando o processo. Eu falo sobre a questão do empréstimo internacional de 62 milhões de dólares, a questão do Fomplata. Por que o senhor foi tão crítico assim, vereador? E continuo crítico, né? Veja que nós estamos votando subsídios recorrentes para empresas de transporte coletivo, por exemplo. Veja que nós continuamos sendo a cidade com o maior número de cargos comissionados do Estado. Veja que nós aumentamos imposto, enfim. Nós temos que gastar o que a gente tem, né? Igual uma casa, assim. Eu não vou, fazer um financiamento. Eu queria morar no melhor apartamento do Brasil, né? Quem é que não queria morar numa casa grande que tivesse área de festa, piscina, enfim, o bom e o melhor? Eu queria, se eu quiser eu posso, eu tenho crédito, eu vou lá e financio, mas a custa de quê que eu vou construir essa minha casa dos sonhos, né? Então acho que uma cidade é a mesma coisa, a gente tem que ir com o pé no chão. Itajaí é rica, Itajaí, se quiser fazer gestão com eficiência, faz sobrar recursos para fazer as obras. E tu tomar um empréstimo em dólar é muito perigoso, sobretudo nesse momento em que vive a economia a geopolítica mundial. Especialistas estão dizendo aí que o dólar deve chegar a R$6 depois das eleições. Então, nós tomamos um empréstimo. Quando se aventou a tomada de empréstimo, o dólar estava 3,15. O dólar já está 4. O dólar pode subir ainda. Então, nós estamos saindo do empréstimo de 200 milhões para, eventualmente, 400 milhões, né? Eu acho isso extremamente perigoso e essa conta quem vai pagar é o contribuinte do futuro, né? Aquele que vai pagar imposto em 2025, 2026. Eu acho extremamente temerário e não acho que seja assim que a gente tenha que financiar as nossas obras. E eu sei, mas como é que faz, Nicolas? O Jandir fez a obra da Beira Rio e toda a obra do caminho de Cabeçudas com recursos do solo criado, que agora está autorizado de novo pelo Tribunal de Justiça. É dinheiro que vai entrar. É só a economia se reaquecer, as construtoras começarem a vender novamente, que nós vamos ter esse recurso entrando no caixa.
O Inova Anfre, por exemplo, que nós estamos tratando tanto, ele prevê investimento privado e vai conseguir. A prefeitura vai formar uma sociedade de propósito específico com parceiro privado, a prefeitura dá o terreno, o parceiro privado faz investimento em infraestrutura, recolhe o lucro e ao final divide entre eles e entre a prefeitura sócio. Então tem 1 milhão de maneiras de você financiar a obra hoje e certamente a menos adequada é tu tomar dinheiro emprestado a juros, sobretudo quando esse dinheiro é tomado emprestado em dólar, que você nunca sabe qual vai ser a cotação daqui 1 mês, 2. Há dias entrou um projeto do governo municipal nessa Casa de Leis, solicitando fosse aprovado o recurso da ordem de 3 milhões como contrapartida a este projeto do Fomplata, e me parece que foi inclusive retirado pelo governo. E o senhor foi uma das pessoas bastante crítica a isso também. Não, na verdade ele foi votado, Carlos Antônio, o governo votou favorável. Favorável, perdão. Com a nossa oposição, né? Nós da oposição nos manifestamos contrário pelas mesmas razões. E assim, você sabe que eu instituí nesse mandato a lógica do mandato colaborativo. Então eu tenho perguntado às pessoas como elas acham que eu devo votar em temas polêmicos. E esse tema do Fomplata foi que eu fiz uma enquete, tanto no nosso aplicativo quanto no Facebook, questionando as pessoas, o que vocês acham, né? O prefeito está pedindo autorização legislativa para tomar 62 milhões de dólares em empréstimo, ele tem algumas obras pré-estabelecidas que vão fazer parte desse contrato com o banco e tal. O que vocês acham? Que eu devo votar a favor ou contra? E majoritariamente as pessoas me disseram que eram contra esse empréstimo. Então, a minha participação aqui no plenário nessas questões do Fomplata, elas estão sustentadas na opinião das pessoas, dos meus eleitores, que têm me dito, Nicolas, nós não concordamos com isso. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos na sequência, novamente com o vereador Nicolas Reis Moraes dos Santos, conversando sobre esta situação, também sobre a questão do saneamento básico do SEMASA, que possivelmente possa vir a ser privatizado, enfim, saber a sua opinião a respeito disso e ainda outros assuntos. Peço licença ao senhor e à senhora que está conosco também. Muito obrigado pela sintonia, pela audiência com o programa Fala Vereador, e o programa traz hoje Nicolas Reis Moraes dos Santos, do PSB. Até já, amigos. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação, ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador. Conosco hoje, vereador Nicolas Reis Moraes dos Santos, do PSB. Na verdade, vereador, o que foi retirado foi a solicitação de urgência do projeto com relação à Transpiedade, né? Exatamente. Os recursos da Transpiedade. Eu peço desculpas e tal. Não foi o projeto aliás, os recursos de contrapartida ao projeto Fomplata foi aprovado naquele dia com a votação da oposição de forma contrária, né? Exatamente. Vereador, a situação da possível privatização do saneamento básico, dos serviços de saneamento básico do SEMASA, o que o senhor pensa a respeito? Eu sou evidentemente contrário a isso. É preciso fazer um histórico do SEMASA. O SEMASA surge da concepção de um grande itajaiense, que foi o Luiz Carlos Pissetti,
ele observou, naquela época, procurador do município que o contrato de concessão com a Casan estava acabando e de que era possível o município tocar o serviço. Essa visão do Picchetti, ela foi muito importante, e da coragem do Jandir, no primeiro governo, de assumir politicamente, de liderar esse processo. Então, a Cemasa, desde 1997, o Cemasa, né, porque é o Serviço Municipal de Água e Saneamento, o Cemasa, ele é um patrimônio de Itajaí. E não houve um ano em que ele não foi superavitário. Ele é, aliás, hoje, quem segura, do ponto de vista da Lei de Responsabilidade Fiscal, a tranquilidade do município não estar no vermelho é o Serviço de Água, é o Cemasa, porque o porto passou por dificuldades enormes, a prefeitura, se fosse considerar só o que ela arrecada e o que ela gasta com folha, já teria ultrapassado os 54% da Lei de Responsabilidade Fiscal há muito tempo, e o Cemasa, como é bem superavitário, ele é super superavitário, é ele que segura, do ponto de vista do nosso orçamento, essa relação. Então, assim, não entra na minha cabeça você pegar uma empresa pública que funciona, que gera riqueza, que consegue se manter com uma estrutura razoável de funcionários e entregar para a iniciativa privada. Porque isso, na prática, vai trazer uma coisa só, o aumento da tarifa. Ponto. É isso que vai acontecer. A tarifa do esgoto vai aumentar. Isso é um ponto. Segundo, o governo federal, de maneira recorrente, tem projetos a fundo perdido para os municípios investirem em saneamento. O que nós construímos até agora da rede de esgoto, Praia Brava, Centro, Fazenda, a própria estação do Cidade Nova, ele foi majoritariamente com recursos que vieram a fundo perdido do governo federal. Na época daqueles PAC Cidade, aquelas coisas que as pessoas devem estar lembradas. Isso vai acontecer de novo. Então, assim, eu até gosto da ideia da iniciativa privada tocar os serviços, parte dos serviços públicos, mas outros não faz muito sentido. E o da Cemasa é um que, para mim, não tem a menor razão. Se a empresa fosse mal, precisasse de um choque de gestão, eu até concordaria. Mas a empresa tem ido bem, historicamente bem, continua indo bem, e isso me parece só uma razão de tentar enriquecer alguém. Não tem espírito público nessa ideia de privatizar o serviço. Vereador Nicolas, o senhor já havia falado sobre uma possível candidatura a uma cadeira na Assembleia Legislativa. Hoje, ainda que extraoficialmente, comentários dão conta de que já é praticamente uma certeza essa pré-candidatura. O senhor confirma isso, vereador? Claro, confirmo sim. Em que pese eu estar muito com o pé no chão, Carlos Antônio, a última eleição para deputado eu tive a oportunidade de não me sagrar vitorioso ou 100% vitorioso, mas eu tive a oportunidade de ser suplente, de assumir durante um período. Então, isso certamente motiva a gente a uma segunda candidatura, dessa vez mais estruturado, mais experiente, já sabendo onde a gente tem que acertar e onde a gente não pode errar. Perfeito. Mas é uma decisão que, evidentemente, depende do partido, depende do contexto. Até agora as coisas estão caminhando muito bem, o contexto está me favorecendo, mas, de qualquer forma, eu estou indo com o pezinho no chão, primeiro trabalhando. Eu acho que sempre o que faz um político ganhar a próxima eleição é o trabalho que ele faz onde ele está. Então, eu estou tentando exercer o meu mandato com muita responsabilidade, com muita dedicação, com muita energia. E a agenda de pré-candidato, lógico, paralelamente, mas isso vai se confirmar se as pessoas quiserem, se o partido quiser. Temos ainda não temos muito tempo, mas temos ainda um mês e pouco para a gente efetivamente fincar a bandeira e ir para a rua, né, para pedir o voto. Vereador, essa sua candidatura passa por coligação com outras siglas? E, se sim, já existem conversas nesse sentido, vereador? Passa, o PSB tem conversado com o Solidariedade, com o PDT e com outras siglas. A ideia é que nós lancemos, o Podemos também, que nós lancemos uma chapa estadual e uma federal com esses partidos, e isso vai nos permitir certamente um corte menor
do que naqueles partidos mais tradicionais, PMDB, PSDB, PP. O PSB fez deputado na última eleição com 14.800 votos, né? Então o partido está cuidando muito disso, assim, de formar coligações, mas com partidos que não tenham campeões de voto, para que aqueles que forem eleitos numa margem, num corte menor, que a gente chama, né? Então esse cuidado é que está sendo tomado. E na majoritária, há uma conversa com o PSD, do deputado Gelson Merizio, que está muito avançada, mas as coisas estão tão estáveis que tudo pode acontecer até dia 15 de agosto. Né? O tempo tá passando, está passando, as coisas estão... O PSB está muito preocupado e, sobretudo, preocupado com as chapas proporcionais. A nossa ideia é construir uma chapa que nos permita eleger 5 deputados estaduais e 2 deputados federais. Eu acho que essa é uma ambição bem possível, né? Sim. E é nisso que o PSB tem trabalhado. Eu repito, se eles optarem por me ter candidato, se entenderem que é viável, porque eu só vou ser candidato com viabilidade, eu certamente estarei na rua conversando com as pessoas e pedindo apoio. Vereadora, após, digamos, a confirmação da sua candidatura, como é que vai se dar a sua campanha? Haja vista aquela situação, digamos que, do descrédito do povo com relação à política, aos políticos, situação essa que eu não concordo, porque, obviamente, como tem e muitos maus políticos, tem muitos maus jornalistas também, muitos maus médicos. Como é que vai se dar essa sua campanha com relação agora ao mês de outubro? Carlos Antônio, primeiro dizer que nós estamos tão indignados quanto qualquer cidadão em relação ao processo político brasileiro, né? Ninguém que viva a sua vida como nós vivemos, dentro da regra, dentro da lei, dos melhores costumes, né? Que vem de famílias que lutaram e que lutam até hoje para sobreviver com sacrifício, ganhando a vida com o fruto do trabalho, nós não estamos satisfeitos, né? Nós não estamos satisfeitos. Agora, certamente só há uma coisa pior do que participar, é não participar, né? Nós precisamos participar. Não há sociedade humana que tenha se desenvolvido sem governo, né? Quando os espanhóis, portugueses chegaram aqui, encontraram tribos que tinham caciques, que tinham pajés, que tinham estrutura hierárquica de governo. Qualquer civilização humana, desde os primórdios, tem governo. Então, a gente negligenciar isso é um absurdo. E hoje nós temos, se não o ideal, mas o melhor sistema de governo já inventado na história da civilização humana, que é a democracia. Nós temos a opção de escolher. É verdade que os partidos têm muito poder nessa escolha, porque é eles quem determinam quem vai ser o candidato, quem não vai. Mas nós também temos possibilidade de nos filiarmos a um partido político, de fazer uma disputa interna, claro, de brigar lá dentro e inclusive, direito político de ser candidato. Isso então, demanda, se o senhor me permite, aquela situação de pessoas hoje falando, olha, eu já rasguei meu título, olha, eu vou votar nulo, vou votar em branco, eu não vou votar, depois eu pago a multa e tal. Mas eu acho, respeito a opinião de todos, mas acho errado pensar dessa forma. Não, eu também, eu da mesma forma, eu respeito aquele cidadão que não vai para a urna, ou que vai votar nulo, ou vai votar em branco, mas ele precisa entender que ele vai ser governado por alguém e que ele não participou para que alguém melhor do que esse outro alguém pudesse governá-lo. Então, eu particularmente não tenho nenhum medo de ir para a rua, vou para a rua pedir voto há muitos anos. Em 2016 já havia 2014 já existia, em 2016 ainda mais, um sentimento muito ruim, mas eu não deixei de bater na porta das pessoas, de entrar no comércio e de discutir política com as pessoas. Eu acho que é isso. E eu acho que é isso que a classe política precisa. Nós que não devemos nada, pelo contrário, que a gente tem já uma folha de serviço prestado, que a gente já fez coisas boas, a gente precisa sair para a rua e dizer isso para as pessoas. Olha, tem gente também indignada, mas também preocupada em melhorar, que está à tua disposição, né? Vem conosco. E assim, não sou só eu, tem muita gente boa no processo político. Carlos, eu acho que vai ter um índice de abstenção muito grande ainda, mas eu espero que a gente possa contribuir para que essa curva comece a ser decrescente, que a gente volte a ter estabilidade política e que as pessoas voltem a ter credibilidade no poder. Isso é uma via de mão dupla.
Depende muito do político mostrar que é possível, que existe lideranças capazes de nos conduzir para um lugar melhor, mas o cidadão também tem uma parcela importante nisso, que é participando, que é contribuindo, que é reclamando, desde que com... É criticando, elogiando, Exato, é né? participando, não é, vereador? Eu acho que essa é a via de mão dupla. Perfeito. Muito ainda sobre todos esses assuntos, haveremos de estar conversando aqui em outros programas da TV Câmara sobre o seu trabalho parlamentar, sua candidatura, sua eleição, como assim de todos os nobres outros vereadores que também se lançarem nessas empreitadas. Obrigado ao senhor mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no programa Fala Vereador de hoje. Saúde para o senhor continuar a sua caminhada aí, buscando o melhor para a gente de Itajaí e junto à sua equipe lá, que tem o Edson, tem a Kátia e a Tamara, né? Junto, Exatamente. uma equipe boa, pegadora, junto com o vereador aqui. Obrigado ao senhor, uma boa noite. Obrigado, Carlos Antônio. Boa noite a todos. Ao senhor e à senhora que esteve conosco até o presente momento, muito obrigado pela companhia. No programa de hoje, Nicolas Reis Moraes dos Santos, do PSB. Amigos, façamos todos uma grande noite e até o próximo programa.